E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para repercutir o primeiro final de semana de jogos do Super Mundial de Clubes. O Mundial que começou nesse sábado, até o momento que esse vídeo está sendo gravado já foram 5 jogos realizados e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, algumas particularidades e entender um pouco alguns contextos, algumas coisas interessantes que dá para a gente tirar desse primeiro final de semana de jogos. Então, sem mais enrolação, já deixa aí seu like, ajuda bastante, compartilha para os seus amigos, para a galera aí que você conhece. E depois da vinheta, bora pro vídeo. E amigos, começou nesse final de semana, no dia 14, o Mundial de Clubes da FIFA. Tava, toda aquela apreensão sobre a questão do público, como que ia ser, as notícias que estavam sendo que tinham vendido praticamente pouquíssimos ingressos, e a FIFA estava preocupada. Acabou que no final das contas, para o primeiro final de semana, o jogo de abertura que foi no sábado, teve um bom público, alguns jogos tiveram bons públicos, então pelo menos aparentemente a FIFA conseguiu contornar um pouco a pouca procura ali pelos ingressos. E o Mundial começou no sábado à noite, lá em Miami, com o Inter Miami recebendo a equipe do Al Ahly do Egito. Foi um jogo complexo, por quê? Quando você pensa no jogo de abertura, não é um jogo chamativo. Al Ahly contra Inter Miami, são dois clubes assim, por mais que tenha a mídia o Inter Miami, são dois clubes assim, de pouca expressão mundialmente, mas foi um jogo muito interessante. O jogo ficou 0-0. Então você vai pensar, poxa, mas 0-0, um jogo feio então? Na verdade não. Os dois grandes destaques desse jogo foram justamente os dois goleiros das equipes, um em cada tempo. No primeiro tempo, o goleiro do Inter Miami precisou fazer muitas defesas, inclusive chegou a defender um pênalti. A equipe do Al Ahly começou melhor o jogo e o meu palpite antes desse jogo começar é que o Al Ahly ia ganhar esse jogo com uma certa tranquilidade, por conta da defesa exposta do Inter Miami. De fato, eles começaram o jogo bem, atacando, criando muitas oportunidades, assim, na cara do goleiro, teve o pênalti desperdiçado e o goleiro do Inter Miami fez ali uma grande atuação. Já no segundo tempo, o fôlego da equipe diminuiu e o Inter Miami cresceu no jogo e inverteu um pouco os papéis. Dessa vez quem se destacou foi ali o goleiro do Al Ahly. No final de jogo ali, os 5 minutos finais da prorrogação foi uma coisa assim impressionante. Teve o Messi quase fazendo gol, o goleiro do Al Ahly salvando, no outro escanteio o goleiro salvando de novo com a cabeça. No contra-ataque, o Al Ahly tendo a chance ali no último lance do jogo, o jogador perde a bola e o jogo termina 0-0. Mas foi um jogo interessante, foi um bom começo para o Mundial e uma boa partida ali do Messi e os principais destaques sendo para os dois goleiros. Já no domingo, o primeiro jogo do domingo, que foi 1h da tarde, no horário de Brasília, Bayern de Munique 10, isso mesmo, 10-0 no Auckland City. O placar é algo assustador quando a gente pensa no futebol, só que já era algo assim esperado. Podia não ter sido 10, ter sido 8, 9, mas era algo já esperado. O Auckland City, que já os jogadores ali já são vencedores por estarem disputando o Mundial. Para quem não sabe, não é um time profissional. Eles são semi-profissionais. Então, por exemplo, o goleiro deles é repositor no supermercado. Um jogador vai ser professor do ensino fundamental. O outro jogador é corretor de imóveis. Cada um ali tendo uma função complementar ao futebol. E justamente é um clube ali dominante na Oceania, porém no cenário mundial não tinha muito o que fazer. Foram 10-0. Assim, algo que chama a atenção, se dá para dizer negativamente no Bayern, é justamente o Harry Kane, o artilheiro, o principal jogador do time, que não participou de nenhum dos 10 gols. Então 10-0, 0 participações de Harry Kane, que foi substituído ali no segundo tempo. No mais, assim, não tem muito o que falar do jogo. O Bayern de Munique, um dos grandes clubes do mundo, é um clube que justamente está acostumado com grandes goleadas de jogadores ali. Thomas Müller tem uma estatística impressionante, que em 62 vezes ele já esteve presente ou pelo Bayern ou pela seleção alemã em jogos que o Bayern ou a Alemanha fizeram mais de 6 gols. Ou seja, grandes goleadas são especialidades ali dos Thomas Müller, que fez um bom jogo. Talvez ali o grande destaque tenha sido o Olise ou o Musiala, que entrou ali fazendo um hat-trick. Mas já foi algo esperado essa goleada, 10-0 então para o Bayern de Munique. E aquilo, a tendência poderia ter sido mais também. Dá para ver que eles estavam ali tranquilos, se controlando.
Já o segundo jogo do domingo, que foi às 4 horas, foi PSG e Atlético de Madrid. E aí, de novo, um passeio. Assim como no jogo de 1 hora, o PSG atropelou o Atlético de Madrid, o jogo ficou 4-0. Só que é um jogo totalmente diferente. Por quê? Por mais que o Atlético de Madrid seja um bom clube, o PSG está num nível acima, e talvez de qualquer outro clube no mundo hoje, mas o Atlético de Madrid ofereceu perigos. Houveram situações ali que o Atlético teve chance de marcar, teve boas finalizações, chegou a ter gol anulado no segundo tempo. Então, assim, o Sorloth perdeu um gol incrível. Então, o Atlético de Madrid teve muita chance, criou, teve oportunidades, mas, de fato, o PSG está num nível impressionante. Ele pode até sofrer alguns momentos, mas quando você vê o jogo, parece que a qualquer momento o PSG vai fazer 1, 2, 3 gols. E o PSG já vem da segunda goleada seguida. O último jogo do PSG tinha sido a final da Champions, 5-0 na Inter. Agora 4-0 no Atlético de Madrid. Dois clubes defensivos. E o PSG começa então a campanha no Super Mundial com essa goleada. Fica aí o recado, né? Para o próximo jogo do PSG é contra um brasileiro. PSG e Botafogo vão se enfrentar na segunda rodada. E resta saber aí como que o Botafogo vai tá conseguindo lidar com esse jogo. Então, por falar em Botafogo, vamos falar já então do Botafogo. Foi o último jogo do domingo, que foi 11 horas da noite. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco. O jogo do Botafogo tiveram dois tempos distintos. O Botafogo começou muito bem, conseguiu abrir o placar logo mais para o começo do jogo, conseguiu fazer o segundo e estava muito bem. Só que no segundo tempo o clube talvez tenha sentido a parte física, um pouco já achado que ia ganhar o jogo tranquilo. O Botafogo sofreu no segundo tempo. A equipe do Seattle cresceu muito no jogo, chegaram a fazer o gol, perderam assim chances inacreditáveis, chances sem goleiro já, o jogador conseguiu furar. Então assim, o Botafogo ganhou e isso é muito positivo nesse grupo que já é um grupo complicadíssimo, não dava nem para sonhar em não ganhar do Seattle. Só que ficou um alerta. O Botafogo agora vai para 2 jogos assim, de uma importância gigante se ele quer sonhar em passar de fase. O Botafogo vai pegar o PSG e termina com o Atlético de Madrid. E um ponto negativo é a questão do saldo de gols. Isso pode ser determinante no confronto contra o Atlético de Madrid pela vaga. Só que o Botafogo só tem 1 gol de saldo. Então, nesse momento, existe uma diferença de 5 gols de saldo entre Atlético de Madrid e Botafogo. Mas na próxima rodada, como foi dito, o Botafogo vai encarar o PSG, que vem nessa fase incrível, e o Atlético vai pegar o Seattle. Então, assim, o Botafogo tem que torcer para conseguir tomar o menos possível gols do PSG e torcer para o Atlético não conseguir fazer. Porque, assim, é improvável a gente pensar no Atlético de Madrid não ganhando do Seattle. Então, para o Botafogo, o ideal seria ganhar com a menor quantidade de gols. O outro jogo, né, que faltou falar aqui, que foi o jogo de 7 horas da noite, foi Palmeiras e Porto. E esse talvez tenha sido o grande jogo do dia. Óbvio que a mídia maior era para PSG e Atlético de Madrid, mas pensando aqui para o Brasil, era o confronto entre um brasileiro e um europeu. Por mais que o Porto não seja um clube da primeira prateleira da Europa, é um clube europeu. Existe todo esse debate, né, sempre nos mundiais, nas disputas. O brasileiro consegue bater de frente, não consegue. E o Palmeiras demonstrou que sim e não ao mesmo tempo. O Palmeiras jogou melhor que o Porto. O jogo terminou 0-0, mas se tivesse que ter um vencedor, teria sido a equipe do Palmeiras, que teve mais chances. O goleiro do Porto, inclusive, não era o goleiro titular. Fez um jogo sensacional, assim, um jogo muito bom. Talvez quando você pense, né, poxa, o Porto vai jogar com o goleiro reserva. Talvez as torcidas pensem, nossa, agora é a nossa chance. Só que justamente o melhor do Porto foi o goleiro. E ele fez grandes defesas. Teve um lance ali no final do primeiro tempo que o Palmeiras chegou a ter 3 chances, uma atrás da outra. O goleiro salvou na primeira, salvou na segunda. Em cima da linha o zagueiro tirou na terceira. Então assim, o Palmeiras foi melhor que o Porto. Óbvio, não foi uma partida muito superior, mas o Palmeiras foi melhor no jogo. Só que o Porto em alguns momentos ali equilibrava, conseguia sair um pouco mais. Um jogo muito faltoso. Os jogadores do Porto saíram reclamando, né, no final da quantidade de faltas que teve o jogo. A questão que fica o Palmeiras, que é um dos melhores clubes do Brasil, talvez hoje de futebol vai estar atrás do Flamengo, né, com o que vem apresentando,
não conseguiu ganhar do Porto, por mais que tenha jogado melhor, não conseguiu ganhar do Porto, que hoje não é uma equipe do primeira prateleira da Europa. Então é aquilo, é positivo o Palmeiras ter jogado melhor, ter mostrado que dá para bater de frente, mas ao mesmo tempo fica o pensamento. Se o Palmeiras não conseguiu ganhar do Porto, que vem numa temporada ruim, que não vem sendo um destaque na Europa, se pegar um clube mais forte, como por exemplo, se passar e pegar o Atlético de Madrid, será que vai aguentar ganhar esse jogo? Porque tudo bem, o Palmeiras mostrou que dá para competir, e isso a gente não tem nenhuma dúvida. Só que se não consegue ganhar nem do Porto, será que o Flamengo vai conseguir ganhar do Chelsea, por exemplo? Óbvio, né, que são comparações que a gente só vai saber de fato quando a bola rolar. E ao longo dessa semana vão ter outros confrontos envolvendo brasileiros e europeus. O Flamengo mais para frente vai enfrentar o Chelsea, o Fluminense pegando o Borussia. Assim, a gente vai conseguir tirar essa curiosidade de fato. Primeira amostra foi um empate, mas um jogo onde o brasileiro demonstrou superioridade ali. Esses foram os jogos até então. Nessa segunda-feira teremos mais 3 jogos acontecendo a partir das 4 da tarde e a estreia de um brasileiro. O Flamengo começa a caminhada contra o Esperance da Tunísia. O jogo começa às 10 horas e é um jogo também muito aguardado, né? O Flamengo, toda a questão da torcida que está acompanhando o time ali, é um clube que tem, nas previsões que foram feitas, na tier list, inclusive o último vídeo que foi lançado, o Flamengo, a gente acredita que ele pode ir longe. Vamos ver se ele vai conseguir colocar isso em prática hoje contra o Esperance da Tunísia. Então, pessoal, você que ficou até o final, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo. Vai estar ajudando bastante o canal. A gente está completando uma semana de canal. Eu queria agradecer também a todos os inscritos aí. A gente, no momento da gravação, tem 95 inscritos. A gente espera, então, a qualquer momento já estar batendo a marca de 100 inscritos aí ainda antes de completar uma semana. Sou muito grato a cada um de vocês. Continue aí comentando. Eu quero saber o que vocês acharam desses jogos do final de semana. Se teve alguma surpresa, se foi tudo dentro do esperado, o que vocês acharam aí? E quais são as opiniões de vocês aí para esses outros jogos? Qual jogo você está querendo acompanhar aí no Mundial? Deixe aí seu comentário. Muito obrigado. Tchau, tchau.